ministro Marco Aurélio Mello concluiu o voto a favor para que o depoimento de Jair Bolsonaro seja feito por escrito. Naquele caso de influência na Polícia Federal, reunião ministerial e tudo mais, o Leandro Aslan conta aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, decidiu enviar ao plenário virtual a análise sobre a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro prestar depoimento por escrito no inquérito que investiga a suposta interferência política do presidente na Polícia Federal. Os ministros vão ter entre os dias 2 e 9 de outubro para se manifestar sobre o pedido da Advocacia Geral da União contra a oitiva presencial. A AGU entende que Bolsonaro tem o direito de definir a data e optar pelo depoimento por escrito. O ministro Celso de Mello chegou a negar essa possibilidade, mas Marco Aurélio Mello assumiu a relatoria do caso por Celso de Mello solicitar licença médica. Isso vai ser decidido pelo plenário virtual para saber. O importante é que haja o depoimento, que esse caso se encerre ou vá adiante de uma vez por todas, né, Zaidan? O Marco Aurélio diz o seguinte, que uma testemunha, por exemplo, quando é convocada a depor, ela tem de se comprometer a falar a verdade. Certo, Ronald? Isso é basilar, né? Se ela mente como testemunha, na condição de testemunha, ela pode responder criminalmente. Porque ela foi lá como testemunha para dizer o que viu, o que sabe, o que ouviu e mente. Ela pode responder criminalmente. Já o investigado não é, lembra o Marco Aurélio, nem mesmo obrigado a falar. Não é, aliás, isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, aquela história, você tem direito de ficar calado, né? E ficam. E ficam, muitos ficam. Chegam lá e não vou responder. Ou então, quando ainda, isso aí é outra situação, quando o cara é detido, né? E ele fala, só fala na presença dos advogados. E alguns na presença do advogado, então, não quero falar, não vou falar. Como investigado. Ele pode não falar, inclusive, diante do juiz. Quando nós começamos a assistir aqueles depoimentos que eram liberados, né? Lembra do Sérgio Moro ouvindo o depoimento do Palocci, do Lula? Nesses depoimentos que só apareciam quem estava ali sentado no banco dos réus, ou que ainda não era réu na época, mas que estava sendo inquirido, né, por ele. E você lembra que a primeira coisa que ele falava para quem estava ali, o senhor tem direito de ficar calado. Sim. Eu apenas acho que se o senhor responder, pode ser bom para o senhor, pode esclarecer as coisas e tal, mas o senhor tem o direito de não responder nada. Né? Não é porque ele é bonzinho, é porque é o que diz a lei. Ele tem de avisar, né, que a pessoa não é obrigada a dizer. Foi isso que o Marco Aurélio alegou. Então, segundo o ministro, o depoimento do investigado, é o caso do Bolsonaro, ele não é réu, mas ele é investigado, a partir daquilo que falou o Sérgio Moro quando saiu do governo. Aquela entrevista em que ele fala, e depois ele acrescentou, como é que chama isso, Ronald, nas conversas de WhatsApp, né? Ele acrescentou ali as imagens das conversas, né? Sim. Há um nome específico para isso, dizendo, olha, havia tentativa de interferência na Polícia Federal. E o Celso de Mello entendeu que nem o Sérgio Moro, nem o Bolsonaro, nenhum dos dois tinha o direito de escolher. Assim como o Sérgio Moro depois, pessoalmente, o Bolsonaro também deveria. O Marco Aurélio discorda. E não só pela condição de ser o presidente da República, o investigado, mas ele diz que simplesmente porque o investigado pode não falar nada. Então ele diz, o sistema não fecha. Como testemunha é possível o depoimento por escrito, como envolvido não é. Né? Essa a argumentação do Celso de Mello. E o Marco Aurélio cita que o Barroso e o Fachin já tiveram esse mesmo entendimento. Ele diz, indaga-se sob o ângulo até do bom senso e direito instrumental ou substancial é bom senso, né? De qualquer maneira, essa é uma posição, a do Marco Aurélio. Como ele resolveu não tomar uma decisão pessoal, monocrática, como fez o Celso de Mello. Como o Celso de Mello está de licença, ele poderia monocraticamente falar, decido tal coisa, pode responder por escrito. Ele concorda com o pedido da Advocacia Geral da União, de que o Bolsonaro pode responder por escrito. Porém, a decisão vai para o pleno, né? E de 2 a 9 de outubro, portanto aí 7 dias em outubro, na primeira semana de outubro, o Supremo
plenário virtual, sempre lembrando, vai decidir se o recurso da AGU será aceito ou não. Ronald.